os contraceptivos hormonais, eles modificam alguma coisa na libido da mulher? Quais são as modificações nesse aspecto? Pode acontecer. Tem paciente que se sente mais à vontade com anticoncepcional, tem outras que se sentem menos à vontade em termos de libido. Cada pessoa representa uma modificação. Cada medicamento desse representa uma modificação na paciente. Mas não dá para dizer que todos provocam a mesma coisa. Umas pacientes sentem mais, outras pacientes sentem menos. Você estava falando de sentir mais à vontade, você quer dizer psicologicamente? Tem uma lubrificação maior, com isso ela se sente mais à vontade para ter relação. Não se sente tão ressecada que pode prejudicá-la na relação, fazendo com que ela tenha uma dificuldade, uma dor, e isso ela se afasta da relação. Mas você está falando fisiologicamente ou psicologicamente? Porque uma vez não, que eu age fisiologicamente, mas pode provocar essa reação na paciente, ela fica alterada a ponto de achar que ela tem que modificar um pouco, porque pode acontecer isso. Mas o próprio fato dela estar mais à vontade, porque ela não está com medo, porque o medo de engravidar também é um fator que trava um pouco. Com certeza, com certeza. A pílula dá uma segurança maior, ou qualquer outro método anticoncepcional dá uma segurança maior e faz com que a paciente se sinta mais à vontade, mais segura e mais relaxada e acaba aproveitando melhor a relação. E alguns contraceptivos contêm uma dosagem de hormônio que deixa a mulher, né? Normalmente é a mulher que toma. Mas também tem para o homem, né? Tem para o homem, mas a gente já fala tá nisso. Muito... Mas já que eles contêm hormônio, mexem, isso transforma a libido da mulher? Como é que Pode transformar. Normalmente melhora, mas depende da paciente. Cada uma tem uma reação diferente. Agora, alguns efeitos colaterais dos anticoncepcionais, eles são importantes prestar atenção em pacientes que têm problema de pressão, problema gástrico, problema vascular, problema varizes principalmente, pacientes que têm totalmente contraindicação de anticoncepcionais hormonais, as pacientes que têm algum tipo de problema venoso, tipo uma tromboflebite, é importante a paciente não tomar. Qualquer tipo de problema vascular é contraindicado o hormônio. E agora, contraceptivo masculino, como é que funciona isso? Não está funcionando, porque dificilmente o homem toma, começou a produção, mas raramente eu ouço alguém falar que toma, não é uma coisa que emplacou e acho que muito difícil que emplaque no Brasil. Mas você fala a própria vasectomia, eu vejo muitos maridos falando, não, eu vou fazer, e não faz. Você imagina fazer qualquer outro tipo de medicamento. Não, mas ele funciona. Se o homem decide usar, ele funciona. Eu não tenho experiência com anticoncepcional masculino, porque eu atendo só mulher, mas eu já ouço falar que o parâmetro que tem para analisar é muito pequeno, porque é muito restrito. Não é um universo importante para avaliar. Você, como homem, o que tem para me dizer sobre isso? Se a tua mulher, geralmente é a mulher que toma iniciativa, porque ela mesma quer se garantir, né? Mas você usaria? Eu acho que o homem que a mulher não tem algum método anticoncepcional tem que usar preservativo. É essencial que use preservativo. E a mulher deve exigir, desde que não seja alguém do relacionamento fixo dela, que é alguém que ela confie, que tenha feito exame, que exista uma cumplicidade entre os parceiros, tem que usar método anticoncepcional garantido que seja um preservativo. Porque não é nem engravidar que seja o problema, são as doenças que podem provocar e doenças sérias que a paciente corre risco de vida. Então o preservativo é essencial, tem que ser enfatizado de usar preservativo. Muito importante que o homem use preservativo e que a mulher exija que o parceiro use preservativo numa circunstância atual, que hoje em dia a mulher está na balada, conhece alguém, então a mulher se sente à vontade para isso, ela tem que ter segurança, e a segurança tem que partir dela, porque se ela não exigir que o parceiro use, o homem não gosta de usar preservativo. Raramente usa, mas tem que usar, mas tem que partir da mulher. Se não usar o preservativo, não rola. É isso que a mulher tem que fazer. Os anticoncepcionais, eles podem causar cisto de mama? Não, o anticoncepcional não provoca o cisto de mama, não é o fator que desencadeia o cisto de mama. O cisto de mama é uma patologia benigna da mama e a própria mama tem essa predisposição. Quando aparece o cisto, esse cisto tem que ser analisado, tem que ser olhado por exame de ultrassom. Se for muito pequeno, o exame de ultrassom vê a característica do cisto
e ver da possibilidade de pesquisá-lo, fazendo uma punção ou fazendo um controle desse cisto para ver se ele está crescendo muito ou não, ou se a característica dele benigna permanece. E às vezes acontece da pessoa ir fazer um exame e tem lá um cisto. Aí passa um tempo até para acompanhar, como você disse, vai acompanhar o cisto e ele não está mais lá. O que aconteceu nesse caso, por exemplo? O cisto sumiu. Como é que ele some? Assim, Some. Ele some. Por isso que não pode... A paciente chega no consultório com cisto de ovário, com cisto de mama, não pode sair operando. Tem que avaliar, tem que ver o tamanho. Dá um tempo para ele. Dá um tempo para olhar, para ver se vai persistir ou não. Agora, tem cisto que tem que ser pesquisado melhor. Apesar da grande maioria não ser nada, tem que ser pesquisado. Por meio de ultrassom, mamografia, em alguns casos, se o médico achar necessário, faz uma punção. Essa punção é analisada para ver se precisa tomar algum tipo de atitude ou não. E a pessoa deve fazer esses exames para ver como está, se tem cisto de mama, se tem cisto no ovário, se tem algum problema no útero. Como é que a mulher deve se examinar? De quanto em quanto tempo? Ir ao ginecologista? Eu acho que a mulher tem que ir ao ginecologista sempre que ela achar necessário. Se ela não achar necessário, vá 2 vezes ao ano. Tem gente que foge de médico. Tem gente que foge muito de médico, mas vá 2 vezes por ano ao médico para ele poder olhar, analisar, fazer exame ginecológico, fazer o exame de Papa Nicolau, que é um exame de prevenção de câncer, fazer exame de ultrassom, exame de toque, palpação de mama, contar como é que é a vida dela, para o médico poder analisar e ver qual é o melhor tratamento para ela. Não deixe de ser examinada, é importantíssimo que você examine, que você seja examinada, que o médico preste atenção em você, porque quanto mais cedo, tomara que nunca se detecte nada, mas seja qual for o problema, quanto mais cedo for detectado, a chance de cura é enorme, grande. Então a paciente tem que ser avaliada. E o médico é a pessoa mais indicada para isso. Os casos de mioma, que se ouve muito e parece que é uma coisa que não tem cura, né? Ou acontece também de mioma aparecer e daqui a pouco ele sumir. Pode acontecer? É mais difícil, mas pode. O mioma é uma tumoração benigna da fibra muscular do útero. Não é câncer, nem vira câncer. Mas ele pode prejudicar a paciente, porque ele pode ficar na parede externa, no meio ou na parede interna do útero, provocando um aumento do útero, provocando sangramento, e isso é um problema para a paciente, porque esse sangramento pode ser excessivo, pode provocar uma anemia, a paciente pode correr riscos, pode provocar dor na relação, desconforto, pressiona a bexiga, faz com que a paciente urine mais vezes, pouca quantidade. Então, mioma tem que ser tratado. Como pode ser transmitido o HPV? O HPV é uma doença sexualmente transmissível. É um vírus, é o papiloma vírus humano. É uma doença que a pessoa, se não tiver cuidado com preservativo, pode passar o HPV. E ele é pego em várias regiões, vaginal, anal e oral. Existe HPV de vulva, de vagina, de colo de útero, de ânus, de reto e de orofaringe. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, uma coisa pode passar para outra, por exemplo? Pode. Se tem um anal, pode passar para... Pode passar se o agente oral? Transmissor encontrar todas essas regiões. Se o homem tiver o HPV, ele for ter relação anal sem preservativo, ele pode passar para a pessoa, se a pessoa tiver com a resistência mais baixa. Da mesma maneira para qualquer outro órgão da paciente. E pode pegar também no vaso sanitário, por exemplo? É mais difícil, mas pode. Se uma pessoa contaminada tiver em contato direto, pode, porque é o contato direto. Isso aí é uma coisa que pode ocorrer. Só que é muito mais difícil, mas pode ocorrer. E como é que anda a vacina para HPV? A vacina, são vários tipos de HPV, de alto risco, de baixo risco. Existe uma vacina. Essa vacina está restrita a mulheres até por volta de 26 anos. Por que essa faixa etária? Né? Porque é onde funciona melhor. E ele não pega todos os tipos de HPV, ele pega alguns. A pessoa contaminada não adianta tomar a vacina de HPV. Não adianta tomar porque não vai funcionar. Só funciona em quem nunca teve contato com HPV e não pega todos os tipos de HPV. Então, para que a pessoa não corra o risco de HPV, use preservativo. É importantíssimo. Nós estamos fazendo um programa direcionado para as mulheres. É importante você, mulher, não entrar na do homem. Não acha que não, vai dar tudo certo, eu não tenho nada. Use preservativo. E o HIV? A maneira de prevenir HIV é o preservativo. Agora,
tome cuidado sempre. Preservativo é essencial para a mulher. A mulher tem que tomar muito cuidado, não deixar de usar preservativo, porque senão pode correr riscos de uma doença como essa, que é uma doença que não tem cura. Existem tratamentos para ajudar a melhorar a qualidade de vida, mas não tem cura ainda. Então não corra esse risco. Hoje em dia eu só vejo toda a mulherada falando que quer acabar com a menstruação, porque realmente a menstruação é uma coisa que incomoda. Tem a TPM, tem o sangramento muitas vezes exagerado. Eu sou totalmente favorável que não menstrue. A menstruação é nada mais, nada menos do que uma falta de gravidez. Você só menstrua porque você não engravidou. Porque se você engravidar, voltando ao tempo, as mulheres de antigamente casavam com 13, 14 anos quando começavam a menstruar. Aí elas tinham filho, amamentação, tinham 13, 14, 15 filhos, o que era comum no século passado. E isso fazia com que as pacientes não menstruassem. Elas não menstruavam, não existia câncer de endométrio. Por quê? Porque elas não menstruavam. Então, hoje em dia, se a mulher quiser não menstruar, pode. O sangue da menstruação não é aquele sangue que vai para a cabeça, vai para o pé, não vai para lugar nenhum. Dizem que é uma coisa suja, que não tem vai. que tinha que ir embora de qualquer jeito, né? Então, eu já ouvi paciente falar que porque para que lado vai do meu corpo a minha menstruação? Não vai para lugar nenhum. Ou a menstruação sai pela vagina, ou ela tem o refluxo pela trompa, que é a endometriose que nós já falamos. Mas se a paciente não quiser menstruar, pode. Não tem nada contraindicado a não menstruar, nada. E ela pode não menstruar por medicamentos orais, que ela pode tomar seguidamente, são as pílulas que não interrompem. Ela pode tomar injeções que ela não menstrua. E ela pode também usar um método anticoncepcional por implante ou adesivo que faz com que ela não menstrue. E não tem nenhum problema. O dia que ela quiser menstruar, ela para com qualquer um desses métodos. A mulher hoje em dia trabalha, estuda, vai atrás da vida dela, ela não pode se dar o luxo de ser presidente de uma empresa e falar, olha, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com cólica. Ela, de presidente, ela vai para a faxineira, não tem solução. Ela tem que não menstruar para poder trabalhar, poder produzir. E ela não pode se dar o luxo de ter cólica, de ter mau humor, não pode ter. Então, hoje em dia, existem medicamentos seguros que protegem a mulher, fazendo com que ela não menstrue e não cause nenhum tipo de dano para ela. Doutor Fábio, foi muito bom toda a sua explicação aqui. Eu acho que deu para ajudar bastante as nossas amigas. Todo mundo tem muita curiosidade. Muitas vezes a gente acha que conhece o próprio corpo, mas eu particularmente tinha, né? Porque você esclareceu muita coisa aqui. Te agradeço muito. Foi um prazer. E espero que a gente possa contar com você aqui para estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que a paciente tenha. A finalidade, o intuito sempre é prevenir doença e fazer com que a paciente tenha uma vida saudável, que com isso ela não vai ter nenhum tipo de problema, vai saber se cuidar adequadamente. O fundamental de tudo que a gente conversou aqui, você já tinha me falado desde o começo, é o cuidado que a pessoa tem para estar resistente, para não ficar disponível para essas doenças aí oportunistas, não é? É verdade. O paciente tem que ser responsável consigo mesma. Cuide da sua saúde, porque ninguém vai cuidar por você, não. Olha, agora a gente tem um presente da Copenhagen, que vem aqui obrigado. E apoia o Saladanet. Isso é para você. Eu agradeço. Muito obrigado. E para você que não está aqui com a gente, que não vai comer esse chocolate, entra no site copenhagen.com.br. Você vai encontrar esse e muitos outros, uma infinidade de produtos, um mais gostoso do que o outro. Muito obrigada, um beijão para você e até semana que vem.